Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estou muito feliz em ter você aqui. Meu nome é Helena Lapa, sou médica ginecologista e este canal é dedicado a esclarecer dúvidas sobre a saúde feminina. Então, vem comigo conferir esse vídeo especial que eu preparei para vocês. Você sabia que muitas mulheres adiam a visita ao ginecologista por não saberem quando devem ir ou por se sentirem inseguras? No vídeo de hoje vamos responder as perguntas. Quando é o momento certo para ir ao ginecologista? Pode ir sozinha? E por que é tão importante se consultar? Quando ir a uma ginecologista? A primeira visita ao ginecologista é recomendada para meninas entre 13 e 15 anos ou quando começam a ter ciclos menstruais. Mas não se preocupe, se você não foi ainda, nunca é tarde para começar. A minha primeira consulta no ginecologista foi aos meus 16 anos de idade. Eu tinha menstruado há cerca de 3 anos e estava repleta de dúvidas sobre o meu corpo, sobre os ciclos menstruais. Eu sentia muitas cólicas, TPM, eu não tinha tanta liberdade para conversar com os meus pais na época sobre sexualidade, as alterações que acontecem no nosso corpo na adolescência e na puberdade, todos os tabus que vivemos nessa fase tão marcante de nossas vidas. E como a gente não tinha acesso fácil à internet, como nos dias de hoje, eu acabei levando todas essas questões para a minha consulta ginecológica de primeira vez. Entretanto, vou confessar para vocês, infelizmente, não foi a melhor experiência para mim. Eu consultei com um médico ginecologista homem, mas senhor de idade, sabe? Que também era um médico da minha mãe. E eu não tenho nada contra homens ginecologistas, viu, gente? São profissionais excelentes também. Porém, uma primeira consulta ginecológica e quando a gente é tão novinha, cheia de receios, eu me senti ainda mais envergonhada e constrangida por essa situação. Eu não tive tanta liberdade com ele para conversar sobre dúvidas relacionadas à sexualidade, à primeira relação sexual, contracepção, prevenção de uma gravidez indesejada, alterações que estavam acontecendo com o meu corpo e como lidar com elas. Enfim, eu não me senti tão à vontade de conversar. Foi uma consulta extremamente pontual, pouco esclarecedora, muito engessada. A pior parte que eu me lembro na época foi quando eu precisei passar pelo exame ginecológico e eu não estava me sentindo à vontade e ainda assim o médico insistiu que eu fizesse porque eu já estava ali e deveria ser examinada a todo custo, pois fazia parte da consulta. E eu achei estranho, mas pensei que era o certo a ser feito mesmo. Eu me senti super mal e constrangida, gente. Eu nem sabia de fato o porquê eu estava ali, por que eu estava sendo examinada, por que ele estava me pedindo os exames, porque eu deveria passar por todo aquele constrangimento. Enfim, eu me senti pior e ainda mais confusa do que quando eu entrei. Ao invés de procurar um outro médico, eu simplesmente guardei todas essas dúvidas e questões para mim. Foram se passando os anos, eu já conseguia conversar um pouco mais com as minhas amigas e me abrir com elas. E fui observando que as dúvidas e medos delas também eram parecidos com os meus. Algumas já tinham respostas e assim eu fui fazendo descobertas. Com o passar do tempo e com mais maturidade, eu também comecei a ter mais liberdade de conversar sobre essas questões com a minha mãe, primas, tias, que tinham mais experiência de vida do que eu. Na realidade, antes da internet, os conhecimentos, eles vinham muito mais das experiências de vida de pessoas mais velhas e que iam transmitindo os seus conhecimentos e dos complexos livros e enciclopédias que eu lia e eu também não conseguia entender nada. Elas não eram tão acessíveis. Só depois de muitos anos eu percebi o quanto é importante a gente ter informação, buscá-la incansavelmente, porque informação é liberdade e poder. Isso torna as mulheres mais empoderadas, mais conscientes, que fazem melhores escolhas para suas vidas. Desde então, eu tenho buscado conhecimento diariamente e passado esses conhecimentos também para as minhas pacientes e seguidoras, porque eu creio que uma mulher bem informada é capaz de transformar várias gerações que estão, de alguma forma, sob influência dela. Cada etapa de vida da mulher pode trazer diferentes necessidades de saúde, e o ginecologista está aqui para ajudar em todas elas. Agora que eu contei sobre a minha primeira experiência numa consulta ginecológica e como foi esse processo de consciência sobre a minha saúde íntima, comenta embaixo como que foi a sua primeira consulta ginecológica. Como você se sentiu? Como foram as suas expectativas? Elas foram atendidas?
Conseguiu tirar suas dúvidas com o médico ou acabou tirando a maioria delas na internet ou com amigas e familiares? Pode ir sozinha? Muitas jovens se perguntam se podem ir sozinhas ao ginecologista. A resposta é sim, você pode ir sozinha e a consulta será um espaço seguro e confidencial. No entanto, se você se sentir mais confortável, pode levar um acompanhante, como uma amiga ou um familiar. O importante é que você se sinta à vontade e segura para discutir suas questões de saúde. Vale lembrar que todo adolescente pode ser atendido sem a presença dos pais ou de outro responsável legal se tiver mais de 14 anos. Porém, se a adolescente tiver algum problema de saúde que prejudique o discernimento dela quanto ao exame físico e às orientações dadas, será necessária a presença de um acompanhante legal. Caso uma paciente tenha ido a uma consulta com acompanhante e deseje se sentir mais à vontade em ficar sozinha na consulta para dar alguma informação ou detalhe mais íntimo que exija uma maior confidencialidade, por exemplo, o acompanhante pode ser convidado a se retirar da consulta e ficar sozinha com o médico, se for do desejo da própria paciente ou caso o médico julgar necessário. Então, fique tranquila. Independente de você estar sozinha ou não, o importante é tornar este momento único para você e que você possa se sentir segura, confortável e à vontade. Muitas pessoas têm dúvidas a cada quanto tempo você deve procurar o ginecologista. E isso é algo muito relativo. Depende das suas queixas e do seu tratamento. Se é uma consulta de check-up geral, na qual você não tenha queixas e doenças específicas e queira apenas fazer exames para check-up geral e de rastreamento, aí você deve ir ao ginecologista pelo menos 1 a 2 vezes no ano. Porém, se você já tem algum histórico acompanhando algum tratamento ou uma doença, sintoma específico, daí exige uma programação com um acompanhamento mais de perto. E aí, isso não tem uma quantidade fixa, depende de cada caso e da avaliação do médico. 4. Por que devo ir até uma médica ginecologista? Visitar uma ginecologista regularmente traz inúmeros benefícios para a sua saúde. Além de tirar dúvidas, é crucial agendar uma consulta se você estiver enfrentando desconfortos íntimos, dores pélvicas, alterações no seu ciclo menstrual que causam impactos de alguma forma na sua vida e na sua rotina, sintomas de infecções, métodos contraceptivos e qual o mais indicado para você, planejamento para uma gravidez, que é chamado pré-concepção, saber sobre a sua fertilidade, questões relacionadas à sua vida sexual, como dor na relação sexual, sensação de ressecamento íntimo, sabe aquela situação em que a vagina ela fica mais seca, mesmo quando você está na hora H e você está querendo, mas o corpo não está respondendo da forma como você gostaria? Quando existe diminuição da libido, desejo sexual, saber sobre seus hábitos urinários e seus hábitos intestinais. Se você teve parto há mais de 30 a 60 dias, numa fase chamada puerpério, também deve procurar o ginecologista para dar continuidade à sua saúde ginecológica nessa etapa do pós-parto. Consultas periódicas permitem a detecção precoce de problemas, como o câncer de colo do útero e o câncer de mama, que têm muito mais chances de serem tratados com sucesso quando identificados cedo. E tem mais, o ginecologista, ele não só cuida da sua saúde íntima, como também deve entender questões relacionadas à sua rotina, no que se refere ao equilíbrio hormonal e processos metabólicos, como por exemplo, se você se sente muito cansado, com pouca disposição e energia, se sente dificuldade para dormir, dorme cansado, acorda cansado, tem insônia, queda de cabelo, unhas muito quebradiças, com humor muito deprimido ou muito agitado e fica muito irritada, se você vai para a academia regularmente, segue uma dieta e alimentação direitinho, com uma performance física menor e uma composição corporal diferente daquilo que você gostaria. Isso podem ser sinais de desequilíbrios hormonais e falta de nutrientes essenciais para suas células. Tudo deve ser investigado e tratado, porque saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar e qualidade de vida. Se sentir bem com o seu corpo e estando em equilíbrio. Importante ressaltar que várias doenças, antes de serem diagnosticadas, se manifestam lá atrás através de sinais e sintomas como esses daí. Por isso que é importante que você vá ao médico com regularidade para intervir nos tratamentos dos sintomas de forma preventiva e a partir daí ter um envelhecimento muito mais saudável e de qualidade. Ter um acompanhamento médico adequado faz toda a diferença na prevenção e tratamento de diversas condições. Em resumo, ir ao ginecologista é um passo essencial para manter sua saúde em dia. Esse ginecologista deve ser o seu grande aliado na jornada da sua saúde. Ele deve conhecer muito bem você e te acompanhar em todas as fases da sua vida. Não importa a sua idade ou se você nunca foi a uma consulta antes,
O importante é começar e manter um acompanhamento regular. A ginecologia abrange cuidados preventivos e tratamentos que podem melhorar significativamente sua qualidade de vida. Não deixe para depois. Agende sua consulta e cuide de você. Obrigada por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais informações e dicas sobre saúde feminina. Até o próximo vídeo.